O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI em um hospital em Brasília. Depois de participar de uma breve live com os filhos, foi intimado no local por uma oficial de justiça. Tá aí a imagem, a gente viu o vídeo circulando na internet ontem, Bolsonaro respondendo a essa abordagem, muita gente comentando. Aí, ó, o vídeo. Ela entrando no quarto da UTI com o documento na mão, explicando para ele. O pedido do Supremo é feito pelo ministro Alexandre de Moraes, é um documento que foi entregue a Bolsonaro, que está há 10 dias internado. Marcílio, o documento notificava formalmente a abertura do processo por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado. A visita teve como objetivo, então, entregar esse papel que de urgente também não tinha nada, né? Ele já sabe bem. Nada, esse é o ponto. A gente tem até na nossa legislação, no nosso Código de Processo Civil, a possibilidade de que um ato de urgência seja cumprido dentro de um hospital. Não dentro de uma UTI, mas dentro de um hospital. Mas quando há urgência, qual é a urgência desse caso? Talvez os ministros tenham urgência para que o processo seja julgado logo e não atinja as eleições. A gente sempre tem dito aqui que evitar o bolsonarismo nas eleições é a grande meta desse julgamento todo. No entanto, na prática, no caso específico, não há nenhuma urgência, ao contrário, a gente vai ter um longo caminho até tudo isso, ou deve ter, ou se seguirmos o devido processo legal, teremos um longo caminho até as condenações. Não mudava nada eles terem feito essa intimação amanhã, depois da manhã, ou qualquer coisa do gênero. O que está em jogo é a saúde da pessoa que vai ser intimada. Então, aí eles compararam, não, mas se ele pôde, o Moraes disse isso na decisão, se ele pôde fazer uma live, então ele pode também receber a intimação. Não há a menor chance dessa comparação ser razoável, porque quando você faz uma live, é a mesma coisa que você fazer uma chamada, uma ligação para os seus familiares. Se eu ligo para minha mulher, ligo para os meus filhos, por vídeo é uma live. Claro, se tiver mais 100 pessoas ou não tiver ninguém... Apoiadores, pessoas que gostam dele, não importa, é uma live. Ele está recebendo uma energia boa, ele está fazendo algo que vai o ajudar. Você está num ambiente de conversa controlada, é completamente diferente de um estranho invadir o seu quarto para te entregar. Olha a situação da pessoa. Dizendo que você está sendo réu por golpe de Estado. É óbvio que isso muda a sua saúde, que isso interfere, que é um estranho entrando com um papel que pode estar contaminado, com uma caneta que pode estar contaminada. Não tem a menor chance de se justificar a intimação pela live e não há nenhuma urgência que se possa emprestar a esse ato. É totalmente ilegal, é totalmente irregular e passível de nulidade, mais uma nulidade para a defesa do Bolsonaro alegar. E sabe que um ponto interessante, que eu até recuperei, postei hoje sobre isso, eu peguei um vídeo de 8 de abril, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: direito de reunião não se pode, ele estava falando dos quartéis, e ele fez a seguinte analogia: não se pode, por exemplo, se reunir, as pessoas não podem se reunir na frente de quartéis, assim como não podem se reunir na frente de hospitais. O direito de reunião não se pode exercer na frente de hospitais. Bom, se você não pode exercer um direito de reunião que é constitucional na frente de hospitais, que dirá, então, invadir um hospital para intimar alguém? Será que os ministros acham que intimar alguém é um direito mais importante do que o constitucional de reunião? Quer dizer, acham, pelo jeito. A gente está diante da balbúrdia constitucional. E dando um prazo, né? E dando um prazo de 5 dias para que ele entregue a sua defesa. Então, assim, não é apenas, né, o papel do que está ali. Ele está dando um prazo de 5 dias para entregar a defesa que pode levá-lo para a cadeia. Então, é uma coisa que é o tamanho da gravidade. A Michelle postou falando da pressão do presidente, né? Ele até colocou no vídeo dele, né, que ele tem uma pressão normal, a pressão estava 13/8, naquele momento subiu para 18/9. Ou seja, claro, é um atestado médico do estresse causado por alguém. E vamos lembrar, essa foi a cirurgia mais longa, né, e mais delicada, com a recuperação mais lenta desde a cirurgia da facada. Marina, se ele, Deus o livre, tem um AVC, algo do gênero, uma piora, quem vai se responsabilizar por Ninguém. isso? Né? Quem vai, o ministro vai perceber que não havia urgência? Pois é. Então, isso tudo é muito lamentável e mostra que nós temos, sobretudo o ministro Moraes, agindo sempre por uma reação emocional, sempre com uma raiva, sempre com rancor. A gente até talvez vá tocar nesse assunto, mas eu acho que vale o link. Agora, o búlgaro que ia ser extraditado e o Moraes não extraditado,
extraditou e concedeu a ele liberdade domiciliar, agora revogou a liberdade porque descobriu que ele não tinha endereço fixo. Mas será que eles não viram isso antes? Eles não, pois é. E o problema é esse, né? Se não tinha 52 quilos de cocaína não pesaram na decisão. E se não tinha o endereço fixo, não tinha que ter concedido. E depois, e demora esse tempo todo para revogar. Quer dizer, óbvio que aquela medida anterior foi tomada sem ver direito, nada, sem avaliar documentos, sem verificar se ele tinha. Na raiva da vingança. Na raiva. Agora passou a raiva, ele revogou. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. E a comoção popular também. Ele negou a saidinha, né? A gente viu aí pro Daniel Silveira, alegando mau comportamento, e a gente teve ali o chefe do presídio dizendo que ele tem bom comportamento. Então ele faz de fato para punir, o que ele faz com o Felipe Martins. Agora, aquela apreensão dos celulares também completamente ilegal, tudo é de uma maneira... barbaridade. Agora, é uma maneira, se você usa, quem tem muito poder e usa de uma forma desproporcional, acaba sendo infantil. Você não é poderoso porque, olha, eu tenho muito poder, então eu vou sair usando no dia a dia, eu vou dar carteirada no trânsito, eu vou mandar prender o pipoqueiro. Bom, isso eles já fizeram também. Mas você percebe? A gente está diante de uma corte, a gente até falou outro dia aqui, mimada, infantil. A nota do Barroso foi adolescente, as medidas do Moraes têm sido mimadas. A gente está realmente diante de uma corte que se perdeu. Você comentou se ele tivesse algum AVC, alguma coisa, será que não seria esse o objetivo mesmo? Porque aí seria um problema solucionado. O que eles querem é tirar o Bolsonaro da jogada em 2026, tanto deixando ele inelegível que ele já está, como tirando ele a possibilidade de ajudar a eleger senadores, governadores, deputados, enfim. Isso aí, se acontecer, seria o melhor dos mundos. E fica o questionamento. O próprio Moraes perguntou lá no processo, durante essa semana, se entrasse na casa... Então, Moraes, e se fosse um pai seu, um filho seu, que recebesse uma intimação numa UTI? Aí seria tudo bem? Aí seria urgente? Você ficaria de boa? Seria do jeito que a lei manda? Acho que não, né? E a atitude... No caso, enfim, se houvesse a comprovação de que havia uma intenção dolosa, uma intenção de prejudicar o intimado, claro, isso ensejaria a responsabilidade do Estado, né? Porque os nossos agentes públicos estão protegidos hoje, infelizmente, pelo Estado. Então, se eles cometerem um erro, quem paga somos nós, não é ótimo? Então, é como uma criança, de fato, não tem responsabilidade nunca para nada. Esse caso, independente do dolo, da intenção do ministro, a gente pode caracterizar como um constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é um crime. E é exatamente o que aconteceu. Ilegalmente constrangeram. E eu fico constrangida aqui de ver essa mulher ter essa coragem de fazer isso, olhar no olho dele, ficar parada do lado da cama. Olha o estado em que o homem está, com o papel e a caneta ali e levando tal recado. Mas a impressão que tem é que foi mesmo para fazer essa bagunça na mídia, mostrar ainda mais poder. Mas eu acho que isso se volta contra eles mesmos, porque isso aí, o povo que está vendo um absurdo desse, chegar uma intimação na UTI, olha e percebe a perseguição que está acontecendo. Mas olha como é que os outros veículos de comunicação se referiram a isso. Eu fiz questão de ler. Né, as matérias. Eu fiz questão, infelizmente, de olhar como é que se pronuncia. As manchetes. E o que está ali e os comentários são esses, mas se ele fez a live... Né? O ministro dá um recado, né? Bolsonaro está usando, ao fazer a live, ele está usando o hospital como palanque político. Gente. É isso que está sendo dito. Então, assim, as pessoas, nem todas, infelizmente, no Brasil, veem isso da mesma forma. Né? Esse absurdo que está acontecendo, para alguns é aplaudido. E não só a mídia, vamos dizer, cadê as ONGs de direitos humanos, cadê o povo defendendo a liberdade de expressão quando lacraram os celulares dos advogados? A OAB deu uma notinha mais ou menos. Bem mais ou menos. Cadê as associações de imprensa quando lacraram os celulares também dos jornalistas nesse dia? Então, parece, né, que nós temos uma sociedade civil e uma mídia que se importam apenas quando é com determinadas pessoas. E ainda na linha do por incrível que pareça, Moraes também falou que estava aguardando a oportunidade certa para entregar o documento. Então a gente fica essa realmente... oportunidade certa do Alexandre de Moraes. Mas assim, isso aí é um absurdo quando a gente lembra que houveram casos de deputados que não foram encontrados para ser entregue a notificação, o próprio Boulos.
Um processo dele demorou 6 anos para ser entregue e desistiram. Caducou, desistiram. Não tinha urgência? Dei 6 anos para encontrar, não foi possível? E agora precisa fazer isso com o presidente Bolsonaro? E mais uma vez a live com os filhos, falando de um capacete que eles estão desenvolvendo, não estavam falando do julgamento, não estavam falando do Supremo, enfim. E era uma formalidade, todo mundo sabia, isso está escancarado em todos os jornais, que ele se tornou réu, ele já sabia disso, é óbvio, quer dizer, era só o cumprimento de uma formalidade, não tinha nenhuma necessidade. Fez para valer Vingança. vídeos, fotos, vingança, raiva, algo bem pessoal mesmo, né? Nossa, que não passa essa raiva e essa vontade de vingança, e de humilhar, né? E tudo mais que a gente está aqui sempre repetindo em outros gestos.